A pureza de muitos materiais pode ser avaliada pela sua densidade. Assim, o álcool combustível utilizado nos veículos tem a sua pureza controlada por meio da densidade. Uma variação da densidade especificada significa uma variação da composição do combustível. Em alguns casos, pode até indicar uma fraude. Entre os assuntos de hoje, o Cacá vai falar sobre densidade das soluções. Alô, pessoal, tudo bem? Na última vez, nós começamos a analisar o capítulo de soluções e aprendemos alguma coisa a respeito da definição de soluções e também do coeficiente de solubilidade. O nosso assunto hoje é a respeito da composição das soluções. Sim, porque quando eu tenho uma certa solução, eu preciso saber quanto eu tenho dos materiais lá dentro. Me interessa saber como esses materiais estão colocados lá dentro, em que quantidades, em que proporções e assim por diante. Então esse é o nosso assunto de hoje, exatamente a composição das soluções. Ora, dependendo das necessidades, dependendo da área que eu vá aplicar o conhecimento de composição das soluções, dependendo do tipo de problema que eu pretendo resolver com o dado da composição das soluções, eu tenho variadas maneiras de expressar a composição de um determinado sistema homogêneo, que seja mistura, isto é, de uma solução. Eu posso, por exemplo, trabalhar com o número de mols, eu posso trabalhar com porcentagem, eu posso trabalhar com concentração gramas-litro. Enfim, nós vamos começar agora a trabalhar com as várias maneiras de expressar a composição de uma solução. Vejamos a primeira, então. Vamos a ela. Aí você tem aqui, nesse primeiro caso, a composição das soluções em título. O título é simplesmente a relação entre a massa do soluto, estou usando o índice 1 para soluto, e a massa da solução. Então, o índice 1 para soluto, massa do soluto, e sem o índice, a massa total da solução. É claro que eu posso escrever o título também de uma outra maneira. Dizer que o título é a massa do soluto, M1, sobre a massa M1 mais M2. Aí M1 mais M2, que é simplesmente a massa da solução. Observe alguns detalhes. Primeiro, esse numerador, que é a massa do soluto, ele é menor do que esse denominador, que é a massa da solução. Então, o título, ele tem que ter sempre um valor maior do que 0 e menor do que 1. O título está dentro dessa faixa de valores acima de 0, porém valores menores do que 1. É claro que o título, voltando um minutinho, ele não tem unidade, já que se trata de uma relação de massas. É massa sobre massa, então não tem unidade. Mas ele varia dentro desses valores aí que nós estamos trabalhando. Ora, pessoal, o título em massa é simplesmente aquilo que nós chamamos porcentagem em massa. Não é nada mais do que isso. Porque, veja bem, quando eu falo, por exemplo, que um título é igual a 0,3, o que significa isso? Que a relação entre a massa do soluto e a massa da solução é 3 décimos. Mas dizer 3 décimos equivale a dizer 30 centésimos. E dizer 30 centésimos é o mesmo que dizer 30%. Quer dizer que quando eu tenho o título em massa, eu tenho também a porcentagem em massa. Veja alguns exemplos escolhidos para isso. Aí, se você tem uma porcentagem 0,3, isto é 3 décimos ou 30 centésimos, você tem uma porcentagem correspondente a 30%. Se o seu título é 0,1, 1 décimo, isto é 10%, e se o seu título é 0,05, isso aqui são 5 centésimos, que é a mesma coisa que você falar 5%. Portanto, tendo a porcentagem, imediatamente você tem o valor do título. E tendo o título, você tem a porcentagem. Título e porcentagem, no fundo, são a mesma coisa. É apenas uma questão de você apresentar. O número 0,3 e o número 30% são a mesma coisa. E com isso, a gente mostra uma igualdade entre o que nós chamamos de título e porcentagem. Toda vez que aparecer algum problema a respeito de título, você pode pensá-lo percentualmente. E pensar em porcentagem, evidentemente, é muito mais fácil, é muito mais conhecido para você.
Existe uma outra maneira de expressar a composição de uma solução, que é a respeito da densidade. A densidade, todo mundo sabe, é uma relação entre massa e volume de um sistema. Vamos a ela, então. Aí a nossa densidade tem a massa e tem o volume. Essa massa de uma solução, ela pode ser dada em grama, em quilograma. São as unidades de massa mais comuns. E o volume, ele pode ser dado em mililitro, pode ser dado em litro, pode ser dado em metro cúbico. Você tem essas possibilidades aí. Não há nenhuma unidade obrigatória de densidade. Desde que você expresse numa relação de massa e volume, você pode usar a unidade de massa que bem entender e a unidade de volume também que bem entender. Essas aqui são as mais comuns. Agora, essas são algumas maneiras de expressar a composição das soluções. Veja que a densidade, ela é uma forma de você dizer se a solução tem maior quantidade soluta ou menor, etc. Muitas vezes, usando um densímetro, você tem até tabelas que te dão diretamente qual é a composição daquela solução. Em sistemas assim bem conhecidos, por exemplo, água e álcool, água e ácido sulfúrico, água e ácido nítrico e assim por diante, você tem até a possibilidade de, sabendo a densidade através de um densímetro, perceber ou chegar por tabela a porcentagem daquele material lá dentro. Agora, existe uma outra maneira, bastante importante, por sinal, de expressar a composição de uma solução. Vamos a ela, então. Você tem agora a chamada concentração. A concentração é massa do soluto sobre volume da solução. Cuidado! Não se confunde absolutamente com a densidade. Na densidade, o numerador da fração e o denominador são do mesmo material. Na densidade, a concentração e a densidade correspondem a dados diferentes. Na densidade, o numerador e o denominador são do mesmo material. Na concentração, não. O numerador é soluto, está vendo? Massa do soluto, e o denominador é solução, é volume da solução. Portanto, são dois valores que não se confundem absolutamente. Normalmente, a massa do soluto pode aparecer em gramas, é o mais comum. E quando o volume da solução aparecer em litros, você tem então a medida mais famosa do tipo concentração, que é a chamada concentração gramas-litro. Quer dizer, as concentrações de massa e volume, a mais famosa é que usa grama por litro. Pessoal, então nós não podemos fazer confusão entre uma medida como densidade, onde o numerador e o denominador são do mesmo material, e a concentração, onde o numerador é soluto e o denominador já é a solução inteira. Deixa eu dar um exemplo prático disso. Se eu chego e falo que a densidade de uma solução é 1,1 gramas por mililitro, o que você entende é que o volume de 1 mililitro dessa solução tem uma massa de 1,1 gramas. Computados nesse 1,1 gramas, soluto e solvente. Agora, se você tem uma concentração gramas-litro do tipo 15 gramas por litro, você já entendeu. Em cada 1 litro daquela solução, existem 15 gramas do soluto dispersos. Você está dando apenas a massa do soluto em relação ao volume da solução. Isto é o que você chama de concentração. Então, voltando um pouquinho ao nosso visual. Veja aí a fórmula de concentração, onde aparece a massa e o volume. Massa do soluto sobre volume da solução. Pessoal, às vezes, interessa estabelecer algumas relações numéricas entre essas medidas. Eu vou dar uma expressão que pode ajudá-lo na resolução de problemas. Vamos a ela. Aí, relação entre expressões. A concentração, e é fácil deduzir essa expressão, é densidade multiplicando o título. Como o título não tem unidade, você vai poder dizer, então, que se a concentração for gramas por litro, a densidade também será gramas por litro. Às vezes, interessa manter essa densidade em gramas por mililitro. E, nesse caso, você entra com esse fator de correção. Então, a concentração gramas-litro é a densidade da solução em gramas por mililitro, multiplicando o título, que é um número puro,
e multiplicando um fator de correção que é 1000. Esse 1000, na verdade, são 1000 mililitros por litro. É uma expressão interessante na resolução de certos problemas. E agora, pessoal, para fecharmos a nossa aula, vamos ver um pequeno problema a respeito de composição das soluções. Vamos a ele, então. Aí está aí o enunciado. Uma dada solução aquosa de hidróxido de sódio contém 24% em massa de NaOH. Não se esqueça que se ela contém 24% em massa de NaOH, isso aqui significa que o título é 0,24, é 24 dividido por 100. Sendo a densidade da solução 1,25 gramas por mililitro, estou dando agora a densidade da solução, a sua concentração em gramas por litro será aproximadamente igual a... Vejamos as alternativas desse teste. Aí, a alternativa A, 300 gramas por litro, concentração, 240, 125, 80 e 19. Vejamos a resolução. Como é que se resolve esse problema? É claro que esse problema tem formas variadas. Você pode resolver montando regras de 3, aplicando fórmula, estabelecendo expressões que relacionam medidas, etc. Eu vou propor uma das soluções. Veja a solução que eu estou propondo. Aí, a minha resolução está usando aquela expressão que agora há pouquinho eu tinha chamado a sua atenção. A concentração é densidade, multiplicando o título, multiplicando o fator de correção. Quando eu uso essa expressão, essa densidade é gramas por mililitro. E essa concentração é gramas por litro. E o acerto, a compatibilidade das unidades é dada pelo fator de correção. Aí, concentração, densidade 1,25 gramas por mililitro. O título, 24 sobre 100, 24%. E o fator de correção igual a 1000. Com isso, fazemos a continha e temos ali a concentração igual a 300 gramas por litro. Portanto, nossa alternativa é a letra A. Pessoal, essas não são as únicas maneiras de expressarmos a composição de uma solução. Existem outras, relacionando o número de mols, etc. É o que nós veremos na próxima aula. Obrigado por enquanto e até lá.